Olá, meus queridos, saudade de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, as suas famílias, que todos estejam ainda empenhados em aprender, apesar de tantos obstáculos que estamos enfrentando, mas que cada um possa colocar no seu coração o desejo de aprender e se empenhar bastante, tá bom? Então eu quero convidar vocês à nossa primeira aula de artes. Eu quero convidar vocês para abrir o livro de artes no capítulo 2, onde iremos estudar sobre o corpo na arte. Aí na página 41 tem a epígrafe, começando por você. Aí tem o texto, vamos ler junto. Cada povo e cada grupo humano tem seu jeito de se vestir e de se enfeitar. Nas culturas tradicionais, marcas, adornos e pinturas feitas no corpo podem indicar o papel de cada pessoa na sociedade. Podem também simbolizar a passagem de uma época da vida do indivíduo para outra e ainda o pertencimento dela a um grupo determinado. Algumas formas de pintura corporal estão presentes no dia a dia e são feitas para embelezar. É o caso da maquiagem em nossa sociedade. Porém, há também enfeites reservados para ocasiões especiais como rituais, festas e até batalhas. Hoje em dia, muitas pessoas marcam sua pele para sempre com tatuagens. Outras se pintam com apenas algumas horas para se ajuntar a uma torcida durante uma partida de futebol. O corpo é portador de mensagens. Pintar o corpo e usar adereços de alguma forma expressa o que somos e pensamos. Mesmo quem se veste de uma maneira simples está comunicando algo, por exemplo, que quer ser discreto e passar despercebido. Então, como o texto diz, cada povo ele tem a sua marca registrada, né? Cada grupo, cada povo, ele é diferenciado pela sua maneira de se vestir, pela sua maneira de se enfeitar, pelo tipo de adorno que eles usam no corpo, ou até mesmo pinturas. Por exemplo, vamos pegar um grupo indígena. Os índios, eles costumam usar diferentes adereços, né, que eles mesmos confeccionam usando penas, sementes, ossos e tudo que ele possa encontrar na natureza. Também eles usam a pintura corporal em 3 situações diferentes da vida deles. Por exemplo, em casamentos e festas, eles usam um tipo de pintura. Quando eles vão guerrear, eles usam um outro tipo de pintura. E quando eles estão de luto, eles também vão usar um outro tipo de pintura. Então, são 3 pinturas diferenciadas que vão marcar, cada uma delas, um momento diferente da vivência deles. Certo? Geralmente, em Copa do Mundo, ou até mesmo outros jogos de semifinal ou de final de alguns clubes de futebol, eles costumam pintar. Geralmente eu vejo muito em período da Copa do Mundo, onde as pessoas se pintam, desenham no rosto a bandeira verde e amarela, ou simplesmente duas listras verde e amarela para simbolizar o país, como vemos aqui na foto. Viu? Aqui na foto eles pintando, outros usam perucas. Isso é uma forma de homenagear o país e dizer que está torcendo por ele. Hoje também tem muitas pessoas que, como diz o texto, que fazem pinturas permanentes, como são as tatuagens. Tem pessoas que fazem tatuagens da pele para homenagear a mãe, o pai, um filho, ou um amor, né? Outros marcam simplesmente por achar bonito, né? Porque hoje a nossa cultura ela está muito misturada. E nessa mistura nós vemos indivíduos que têm várias personalidades que são mostradas através da sua maneira de se vestir, através das suas tatuagens, dos seus adereços. Por exemplo, você pega um grupo de hippies, eles têm uma forma diferenciada de se vestir, né? Usam vários adereços, roupas largas, né? Os punks
os funkeiros também, é o grupo chamado punk, se eu não me engano é assim que se fala, né? Me desculpem aí se eu pronunciei errado. Mas eles gostam também de um estilo bem diferenciado, é um cabelo arrebitado para cima, com muito gel, vários brincos, vários piercings, uma maquiagem bem forte, né, uma pintura marcante nos olhos, uma roupa totalmente diferenciada. Alguns usam muito apertada, dando preferência ao preto, roupa de couro ou sintético, material sintético, muito apertada. E nisso eles vão construindo o seu estilo e se diferenciando de alguns grupos sociais, certo? Então, assim, e esses tipos de manifestações nunca vão passar despercebidas aos nossos olhos, porque nós temos um hábito, nós temos um tipo de costume, né? E outros já tem um outro tipo, então nunca passa despercebido. Por exemplo, se passar um grupo de hippies perto de você, vai lhe chamar a atenção. Se passar um grupo de indígena, você também vai olhar, admirar suas pinturas, ver como estão vestidos. Apesar que hoje os índios, nas suas vestimentas, são muito parecidas com as nossas, diferenciando apenas o cabelo e alguns adereços e algumas pinturas que eles usam. Tá bom? Deu para entender? Douglas, Milena, Isabelle, deu para entender aí direitinho? Vamos prestar atenção direito, tá bom? Aí na página 42 nós temos o corpo fala. Aí aqui nós temos um painel, ó. O painel, esse daqui, essa figura desse indígena. Ele é um guerreiro da tribo Maori, né? Então, essa tribo, ela é diferenciada pela forma que é trabalhada a pintura corporal, que eles vão pintando não só apenas o corpo, mas principalmente o rosto, né? É um tipo de manifestação referenciada apenas dessa tribo. Aí o texto diz: o povo maori, formado pelos primeiros habitantes das ilhas da Nova Zelândia, desenvolveram os padrões de desenhos constituídos de linhas curvas e espirais. Esses padrões aparecem em sua pintura corporal permanente, o moco, e na decoração de objetos usados no dia a dia. Então, eles usam o moco, que é um tipo de tinta que ele é permanente. Uma vez colocada na pele ou em algum outro objeto, ela não sai mais, tá bom? Então, ela fica lá até a pessoa morrer e o corpo se desfazer. Os antigos chefes maoris tinham o rosto coberto por tatuagens com esses padrões. Quanto mais nobres se tornavam, mais tatuagens recebiam. Ou seja, digamos que eles tinham hierarquia, na hierarquia deles. Quanto mais eles subiam na hierarquia, mais aumentava as pinturas, os riscos, né? As linhas no rosto. Então, com isso, também eles ganhavam mais respeito, mais destaque dentro da sua tribo. Depois que a Nova Zelândia ficou colonizada pelos ingleses, a tatuagem facial se tornou menos comum e chegou a ser proibida. Atualmente, porém, muitos maori voltaram a praticá-la para demonstrar sua identificação com a cultura dos antepassados. Ou seja, como nós temos conhecimento sobre alguns índios, muitos índios brasileiros estão perdendo a sua identidade, porque eles estão imitando o branco, né? Eles estão se vestindo como nós, usando calças, os homens usando calça comprida, paletó, as mulheres usando saias, vestido, calças, bermuda. Então, assim, estão ficando cada dia mais parecidos conosco. E assim eles vão perdendo a identidade. E foi isso que aconteceu com esse povo maori. Eles estavam perdendo a identidade quando foram colonizados pelos ingleses. Só que, depois de algum tempo, quando essa identidade já estava quase distinta, alguns índios entraram num acordo. Então, eles decidiram a voltar às suas raízes, a usar as suas pinturas faciais, identificando a sua tribo e a sua hierarquia. Alguns padrões de desenho se difundiam pelo mundo em tatuagens corporais e estampas de roupas. Elas costumam ser chamadas de motivos tribais, embora tenham sido modificadas por pessoas dos lugares mais variados. Às vezes nós vemos um tecido muito, muito bonito,
né, com desenhos tribais. Por exemplo, minha parede, ó. Aqui nós temos uma continuidade de linhas, né, linhas que quando nós estudamos linha, nós vemos que são linhas quebradas, não é isso? Então aqui, para os índios também, eles usavam nas pinturas as linhas em espirais, linhas quebradas, linhas retas, curvas. Isso era um diferencial. E cada linha, ela tinha o seu significado. Então, muitas das vezes, a gente olha e vê, como aqui o texto falou, numa estampa de tecido, ou um quadro, ou uma outra pintura, e a gente vê os riscos. E aí você, às vezes, diz assim, se fosse eu que tivesse feito esse risco aí, essa pintura aí, eu não teria feito dessa forma, eu teria feito assim. E aí você começa a descrever como você faria aquilo dali. Só que lembrando que cada linha, ela tem o seu significado. Se ela está daquela forma, é porque ela representa algo para aquela pessoa que fez, para aquela tribo, né? Ela serve como referencial. Deu para entender, pessoal? Então vamos prosseguir aí na página 43. As xilogravuras são uma forma tradicional da arte na cultura japonesa. O que são xilogravuras, né? Um nome bem diferente, bem grande. Vamos ver o que significa. Xilogravura, tipo de gravura em que a imagem é escavada em blocos de madeira. Esses blocos são então entintados e pressionados sobre as folhas de papel para produzir várias cópias da mesma imagem. Por exemplo, pegamos uma tábua, né? Um bloco, uma tábua, e nessa tábua você faz o seu desenho, o seu rabisco. E nesse desenho, depois de rabiscar, você vai aprofundar. Onde aparece cada linha do desenho, você vai aprofundar. Depois dessas linhas, depois de pronto, todo aprofundado, o desenho escavado, você vai preencher ele todo de tinta. Quando ele está todo cheio de tinta, a tinta ainda mole, você vai pressionar numa folha de papel, ou na parede, ou no tecido, onde quer que você esteja. E assim vai sendo produzida várias cópias ao mesmo tempo. É como se fosse um protótipo de uma xerocadora, certo? Porque hoje a gente pega uma máquina de xerox, né? Aí você vai lá e você copia várias folhas, a quantidade que você quer, né? Então, sem precisar repor a tinta, né? Porque ela já vem, as impressoras hoje, elas já vêm com cartucho. E aí você só clica ali nos comandos, dizendo quantas folhas você quer, se você quer os dois versos da folha, né? A frente e o verso. E aí ela vai imprimir quantas você tenha colocado nos comandos. E já a xilogravura, então seria feito várias cópias, não ao mesmo tempo, mas uma após a outra, com retocando aquela tinta, certo? Para não ficar falhada. Então, ainda hoje, as literaturas de cordel também são mais ou menos feitas nesse processo da xilogravura. Deu para entender? Com essa técnica, artistas como Tezuka Yoshitoshi representavam imagens, cenas de viagem, atores de teatro e personagens de contos e romances populares. Aí nós temos aqui a gravura de Tizioka, ó. Essa gravura aqui, ó. Observe ela bem, que você vê uma artista tatuando as costas de uma personalidade. Representa um personagem do Suikode, romance de origem chinesa, em que os heróis lutavam a favor do povo. Na cena ilustrada, o guerreiro Xixi está sendo tatuado com a imagem de um dragão. As edições ilustradas do Suikoden tornam-se tão populares que muitos trabalhadores japoneses daquela época passaram a se tatuar como seus heróis. Para você ver, pessoal, a questão da influência, né? Cada sociedade, ela sempre vai ser influenciada por alguém que elas admiram. Por exemplo, quando aparece eu lembro numa época quando apareceu o cantor Luan Santana, né, com aquele bem jovem, com aquele seu estilo de sertanejo universitário de cantar. Então isso influenciou vários outros artistas
e nisso também ele acumulou milhões de fãs que admiraram o trabalho dele. Então, assim, sempre nós estamos sendo influenciados por alguém ou por alguma coisa, tá bom? Então, os japoneses, eles eram influenciados pelos seus heróis, ok? Deu para entender? Vamos passar aí para a próxima página. Aí nós temos na página 44, nós temos uma imagem bastante interessante, olha só. O que nós podemos ver nessa imagem? Observe aí no livro de vocês, que vocês percebem aí muitas pessoas, né, dentro de um lençol, cobertas por um grande lençol, onde só vai aparecer a cabeça delas, e elas se movimentam de baixo, fazendo um novo estilo de arte. E essa é uma performance de Lygia Paper, né, chamada Divisor. Isso ela criou essa obra em 1968. Então, na década de 60, a artista fluminense Lygia Paper realizou projetos em que experimentava linguagens diversificadas e questionava o comportamento das pessoas. Divisor é uma obra que só toma forma quando várias pessoas se dispõem a experimentar uma vivência coletiva, passando a cabeça por um dos recortes feitos em um enorme tecido branco. O tecido unifica o grupo, transformando-o em um corpo único. Como o coletivo consegue se deslocar com o divisor? Por que a artista teria escolhido esse nome para seu trabalho? Aí nós temos duas perguntas aí para a gente questionar, né? Então, assim, imagine essa obra da Lygia, esse divisor. Tem várias pessoas. Digamos que você queira repetir essa obra, você queira fazer, representar essa obra. Aí você vai pegar 10 colegas seus e vai pegar um grande tecido e vai fazer recortes, onde eles vão colocar a cabeça e vão se movimentar, unificar. Então, o lençol, ele vai fazer com que todos os 10 colegas, todos os 10 alunos, sejam apenas um, certo? Mas se por acaso, mediante o comando, um desses alunos ou dois não se movimentar e só os outros se movimentar, aí então já vai dar erro. Então tem que ter uma concordância entre cada um, né? E vai ser um movimento simultâneo, né? Ou ao mesmo tempo, dependendo do efeito que se queira causar no observador. Imagine o nosso corpo como esse grande lençol. O nosso corpo, ele é feito por vários órgãos, várias células, vários neurônios, terminações nervosas. Então, o nosso corpo, ele é bem complexo. Agora, imagine quando um dos nossos órgãos, todos são essenciais, né? Inclusive a pele, que a gente acha que às vezes não é tão importante. Para alguns, né? Então, tudo no nosso corpo é essencial, nenhum pode falhar. Digamos, se o coração para, o que acontece? Todo o resto do corpo vai parar, certo? Se o cérebro parar também de funcionar, todo o resto vai entrar em colapso e vai parar, porque é o cérebro que vai comandar. O coração é o que vai bombear o sangue nas suas veias, né? Cada batida do seu coração prova que você está vivo e que isso é uma continuidade dos outros órgãos, né? Um comando. O cérebro dá o comando, o coração obedece e todos os outros órgãos em conjunto, simultaneamente também desempenham o seu papel. Se algum entrar por isso que quando nós ficamos doentes, alguma coisa de errado aconteceu no nosso interior, certo? Por exemplo, se desenvolvemos uma febre, alguma coisa de errado tem. Então, a febre seria o primeiro sintoma de uma desordem. Então, assim é nessa obra da Lygia Paper também. Se uma das pessoas lá não executasse o seu movimento, né, tudo ia dar errado, tá bom? Aí aqui também nós temos uma imagem, ó, bem bizarra. Não é da época de vocês, mas eu vou explicar. Aqui é a fotografia de 3 homens de uma banda chamada Secos e Molhados. Aí no centro, essa criatura aqui do centro é um cantor chamado Ney Matogrosso, que eu não sei se vocês já ouviram falar, né?
Ele ficou bem famoso pela sua performance, pela forma que ele cantava, que ele encantava, pela presença de palco. E ele cantava uma música, né? Ele tem uma música que é bem interessante, né? Onde ele dizia: vira, vira, vira homem, vira lobisomem. É tipo assim, sabe? Uma música mais ou menos assim. Então ele é bastante famoso. Hoje não, porque já apareceram muitos outros artistas e estão suprindo, né? Mas ele ainda tem o seu lugar. Então, em 1973, a banda de rock Secos e Molhados revolucionou a forma de colocar o corpo no palco no contexto musical brasileiro. Os músicos apresentavam-se com maquiagens e adereços extravagantes, numa linguagem cênica, inovadora, e misturavam solos de guitarras, elementos de outros gêneros musicais e poesia. Ou seja, na apresentação corporal deles já causava um impacto pela a forma que eles se maquiavam, o excesso de maquiagem, pelo excesso de adereço. Você vê que no pescoço do Ney Matogrosso, aqui ó, ele tem um colar bem estranho, ó, onde tem um dente, né, um dente de um animal. Aí essas bichinhas pretas é uma semente que a gente conhece como mucunã. Aí esse outro artista aqui, ele tem bastante penas, certo? Então assim, eles iam compondo o estilo dele. E na letra da música também, eles fizeram diferencial, porque eles misturavam rock, poesia, né, e fala e vários ritmos em uma única música. Então era algo bem interessante que chamava mesmo a atenção para quem gostava e para as pessoas da época, tá bom? A composição Vira, em que o vocalista Ney Matogrosso cantava um vira em ritmo de rock, conquistou o público infantil ao falar dos personagens místicos como pirilampos e fadas. Porém, era também um modo de questionar o que se pode considerar o masculino ou feminino, como nos versos do refrão. Se vocês tiverem o CD aí, vocês vão... Eu não sei se o livro de vocês acompanhou o CD, mas é a música 2, onde diz: vira, vira, vira homem, vira, vira lobisomem, vira, vira... Viu? Então é assim, algo bem diferente. E essa música encantou bastante as crianças, né? O público infantil, como aqui diz, porque misturava os personagens míticos, que criança, vocês ainda estão numa fase em que vocês sonham com fadas, sonham com princesas, com heróis, né? Então ele fez essa música e chamou a atenção bastante do público infantil. Aí se vocês tiverem a oportunidade aí de ouvir o CD que está no livro, é a música de número 2. Por meio de sua forma de se apresentar no palco, o artista ampliava as fronteiras do que era considerado ser homem. Juntava-se assim às primeiras ações que buscavam afirmar o direito à expressão da sexualidade, né? Ou seja, nesse período também, nessa música, ele já mostrava a sua sexualidade. Pessoal, como o vídeo está ficando muito longo, eu vou parar aqui, certo? Já estamos com quase 24 minutos, eu só falando aqui. Nós vamos ficar até a página 45, depois eu vou fazer um outro vídeo complementando o restante do capítulo, tá bom? Então, a atividade que eu quero é que vocês elaborem, certo? Vocês vão pegar a atividade da página 41, olha só, página 41, são 2 questões, onde tem: reflita sobre essas questões e compartilhe suas respostas com os colegas e o professor. Então, são 2 questões aí que eu quero que vocês respondam. E, além dessas 2 questões, vocês vão elaborar mais 10 questões individualmente e vão enviar para mim no privado, para mim corrigir e marcar quem está me enviando e quem não tá bom? Que para quando a gente voltar às aulas normais, a gente já ter algum material para estudar para a prova, tá bom, gente? Vocês têm até hoje à noite para me enviar toda essa atividade. No caso, seriam 12 questões. As 2 do livro, mais as 10 que vocês vão estar elaborando, tá bom? Respondam, copiem pergunta e resposta e mandem para mim no privado, tá bom? Um cheiro, eu espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá bom? Beijo, Deus abençoe cada um de vocês.